Primeiro livro de Samuel. Vamos lá, pessoal, vamos ler no capítulo 1, no versículo 9. É sobre a história de uma mulher perseverante, uma mulher que não desistiu. E vocês já sabem da história de quem eu estou querendo falar. Vamos ler? Vamos ler do 9 até o 19. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor Deus. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Isso daqui me chamou a atenção, pessoal. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. Preste atenção, a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva agora aos teus olhos. Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana é o esposo da Ana, pessoal. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Viu, pessoal? Que história linda? A história de Ana, uma mulher que passou por momentos na vida tribulado, porque ela guardava com ela um desejo. Ela guardava com ela um desejo, uma vontade. E aqui a Bíblia diz que a Ana, quando ela se propôs a buscar o reino de Deus para a vida dela, chamou a atenção daquele sacerdote ali. O que eu também entendi aqui é que quando um homem de Deus, ele tem visão de Deus, ele sabe discernir quando a mulher busca realmente a Deus. E aqui não aconteceu com Eli. Eli, ele teve uma visão estranha da Ana. Muitas das vezes você vai à igreja, você está naquela tua comunhão com Deus, e muitos ali não entendem o teu momento, porque não é para ninguém entender, pessoal. Quem tem que entender é você. É você que tem que entender o que Deus fala para você. Quando essa mulher se propôs a buscar o reino de Deus para dentro dela, porque ela estava com o coração amargurado. Conhecemos a história de Ana. E a mulher, Ana, ela tinha um coração amargurado. Gente,
A amargura de coração nos impede de termos alegria, nos impede de ser uma pessoa satisfeita no dia a dia com a vida. Então, o que acontece? A Ana, ela se propôs a buscar o reino de Deus. Foi quando ela abriu o coração dela para Deus e não se portou com quem a observasse. E quando ela explicou o que estava fazendo ali para o sacerdote Eli, ele ministrou uma palavra de bênção sobre a vida dela. Você, não importa o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, porque essa história aqui não é só para a mulher. Essa história aqui, ela é hoje para todos nós, em geral, que buscamos a Deus e que muitas vezes achamos que Deus nem ouve as nossas orações. Não dê crédito a esses pensamentos, porque Deus, Ele ouve, sim, as nossas orações. Só temos que buscar cada dia mais a presença dEle para nós. Buscar estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Se a gente erra, vamos se arrepender e vamos prosseguir a nossa caminhada com o Senhor. Porque muitas das vezes nós não buscamos nos embriagar com a palavra de Deus, mas às vezes buscamos nos embriagar com coisinhas que até não é ofensível para nós e não é bom. Temos que buscar nos embriagar com a presença do Senhor Espírito Santo. E foi isso que aconteceu com a Ana. A Ana se embriagou na presença de Deus. E ela teve a libertação que foi de dentro para fora. Aquela amargura que a atormentava. Porque uma mulher amarga, um homem amargo, ele não sabe administrar a própria vida. Vive desordenado. E não é isso que Deus quer para nenhum de nós. E assim como Ana foi abençoada, nós também seremos. É só a gente perseverar em nome de Jesus, confiando, crendo e prosseguindo. Que Deus te abençoe e te guarde.